Tranquilo? Boa noite, presidente Joel. Tranquilo. Estamos aí, Carqueja. Estou em Curitiba, estamos aí fazendo a campanha remota, acho que como você também. Você está rodando aí, né, pelo visto. Você está onde hoje, Carqueja? Hoje eu estou em Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia. Estava Não, em não Juazeiro da para, Bahia. não para. É Isso é bom. porque, mesmo com campanha, mas temos que estar trabalhando, né? Tem que E estar trabalhando, esse né? ano as empresas eólicas, o governo não prorrogou a licitação, né? Então Aham. eu tive que vir aqui no Parque Eólico de Santo Sé para concluir algumas coisas, a parte da documentação para seja encaminhado para a licitação. Acho que podemos começar, e aí a proporção que os profissionais forem Vamos entrando, entrando. é, a gente vai respondendo as perguntas. Eu tinha conversado para essa nossa live, a gente discutir desafios para uma gestão mais moderna no sistema Confecrea. Como o sistema Confecrea pode estar emergindo com modernização para, em momentos como esse de crise que nós estamos passando, para poder estar atendendo às demandas dos profissionais, com parcerias de órgão público, home office, plenárias virtuais, reuniões de câmaras virtuais, como a gente pode estar desenvolvendo nosso sistema para que esteja atendendo o profissional da melhor maneira possível e ajudando até o próprio país em momentos como esse de crise. Nós temos aí algumas ações já efetuadas, Carqueja. Antes de eu detalhar essas ações, deixa eu me apresentar um pouco para o público aqui, falar um pouquinho aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Muitos nos conhecem, alguns ainda conhecem um pouco menos, então vou me apresentar, né? Joel Krieger, eu sou engenheiro civil, trabalhei boa parte da minha vida profissional aqui na cidade de Curitiba, como engenheiro da Prefeitura de Curitiba. Ocupamos cargos aqui na Prefeitura, cargos no governo do Estado, né? Trabalhamos bastante na administração pública, também trabalhei na iniciativa privada, sempre com a área de transportes, área de mobilidade urbana, área de trânsito, segurança de trânsito, foi essa atividade profissional em termos aí do exercício da engenharia. Também no exercício da engenharia, eu atuo como professor da PUC aqui do Paraná. Toda a minha vida profissional sempre fiz em paralelo à PUC, já estou há 35 anos na universidade. E hoje, inclusive, continuo com as aulas, mesmo estando no cargo de presidente do Confea, a gente continua com as atividades no início da semana aqui em Curitiba. Nesse momento remoto, obviamente, por conta de todo o isolamento. No sistema profissional, eu fui conselheiro do CREA Paraná por 2 mandatos. Nesse período que fui conselheiro, fui diretor do CREA Paraná. Depois fui eleito em 2011 para a presidência do CREA aqui do Paraná. Então, de 2012 até 2017, exercemos 2 mandatos à frente do CREA Paraná. Em 2017, fomos eleitos para a presidência do Confea e estamos aí no primeiro mandato do Confea. Exercemos 2 anos e 2 meses e nos licenciamos em março para poder concorrer à reeleição aí em termos do Confea. Isto colocado, então, Carqueja, é um prazer muito grande a gente estar com essa parceria aí contigo, parceria que já vem de longa data, né? Em 2017 estivemos juntos, né, na eleição de 2017, tivemos aí na Bahia uma brilhante vitória, foi uma vitória estratégica dentro do quadro eleitoral nacional e você foi um ator importantíssimo nesse processo, junto com toda a equipe, né? A gente sempre trabalha, obviamente, com uma equipe, né? E você aí está é o comandante dessa equipe nossa aí na Bahia, então é importante esse registro aí, né, de toda essa participação desde 2017, essa parceria que vem de longa data. Quero mandar um abraço também para o Emanuel, que é o nosso candidato aí a diretor-geral da Mutua, que está aí conosco, um grande abraço também, Emanuel. Então, estamos juntos aí nessa batalha. Especificamente, que você coloque dessa modernização, como é que nós podemos inovar no nosso sistema profissional e como é que ele pode estar preparado para essa nova era, é importante a gente destacar como nós encontramos, o que nós fizemos e o que nós pretendemos fazer junto ao Conselho Federal. Nós somos o Conselho de Tecnologia e nunca tivemos um sistema organizado em termos de tecnologia com todos os CREAs. Cada CREA que foi sendo implantado, né, o seu nascimento veio em épocas diferentes, em momentos diferentes. O seu sistema de tecnologia de informação também foi construído em momentos diferentes. Então, hoje, cada CREA está num nível diferente. E tem alguns sistemas, Carqueja, de CREAs que não conseguem conversar com outros. Não existe condição tecnológica de fazer uma integração de todos esses sistemas. Então, nós vamos precisar implementar um novo sistema que atenda a todo o Brasil. Para isso, nós tomamos algumas medidas
e já fizemos, algo que nos surpreendeu, é que não existia, primeiro, um plano diretor, né, de desenvolvimento de tecnologia da informação dentro do Confea. Ou seja, as ações que eram feitas eram todas as ações feitas aleatoriamente, sem uma organização, sem um planejamento de longo prazo. Nós já criamos esse plano diretor de tecnologia de informação, esse plano já está aprovado na diretoria e agora as nossas ações dentro do Confea são todas articuladas a partir desse plano para racionalizar, logicamente, a questão da aplicação de recursos e ser coerente em todas as medidas que nós estamos tomando. Uma segunda medida que é muito importante nós temos um plano estratégico de tecnologia de informação para o sistema, que envolve os 27 CREAs, para que a gente possa fazer essa integração que você colocou. Porque hoje nós não temos condições tecnológicas de simplesmente integrar. Então nós temos esse plano também elaborado no âmbito do Confea. A próxima etapa desse plano é debater com os 27 presidentes de CREA. Então, logo após o processo eleitoral, nós queremos fazer essa discussão desse plano estratégico e queremos criar um comitê gestor onde os CREAs têm um papel importante nas decisões que nós vamos tomar. Sempre agora procurando o rumo de um sistema único nacional. E o Confea vai viabilizar esse sistema único nacional para todos os CREAs e vai assumir também os custos desse sistema. Os custos mensais de manutenção desse sistema, os custos de implantação desse sistema. Isso vai ser absorvido pelo Conselho Federal, né, sempre em parceria com os CREAs, com os presidentes de CREA, com suas equipes de tecnologia de informação. Então, a gente vai investir bastante, Carqueja, nessa linha da tecnologia da informação junto aos CREAs, para que a gente possa ter um sistema integrado. E tendo um sistema único integrado, aí uma série de outras questões vão ser facilitadas, como, por exemplo, a fiscalização. Quando a gente trocar dados de fiscalização, isso vai ficar muito mais fácil de fluir nas 27 unidades da Federação e do Confea. Então, essas são algumas ações que nós já fizemos e algumas que nós pretendemos fazer nessa linha, Carqueja, muito bem colocado por você, da necessidade de nós nos posicionarmos como um conselho de tecnologia e termos um sistema único. Sim. Com certeza, até o engenheiro Miguel colocou aqui, se teria uma proposta para trabalhar junto com o REURB, e claro, se o CREA e o Confea firmar convênios com diversos órgãos, no caso do REURB, ainda está para se decidir se é IBGE ou outro órgão que for, claro que isso aí vai facilitar muito o desenvolvimento do trabalho, a modernização do nosso sistema. Durante anos, presidente Joel, posso falar presidente, que é presidente licenciado, nós ouvimos dos nossos profissionais críticas. O CREA lançou o Registro Nacional. Quando vem a RT. Só que isso aí, nós só vamos conseguir dar esse salto quando passarmos a ter um sistema único, uma base de dados único. Isso até atrapalha numa eleição como essa, que o sistema Confea-CREA está sendo cobrado ou não tem uma eleição pela internet. O grande problema é que se cada CREA tem um sistema, então acaba que o Conselho Federal ele tem que coordenar essa eleição, a Comissão Eleitoral Federal, mas do jeito que o nosso sistema está hoje, com cada CREA pensando de uma maneira, fica inviável. Temos que realmente partir e, se eu for eleito, o senhor terá o meu apoio aqui na Bahia para que a gente vá à frente e chame os outros presidentes para a gente crescer como os outros conselhos vêm crescendo aí ao longo dos anos. Perfeito, Carqueja. Se você me permite, nós temos essa questão da RT, ela também nessa linha da integração dos sistemas, né, que isso seria atividade master, atividade mãe, né, essa integração do sistema e o sistema único. Daí nós temos todas as consequências positivas que vêm desse sistema único, né? A questão da RT nacional, e nós temos um modelo único para o preenchimento do profissional em todo o Brasil, isso é fundamental também, porque hoje o profissional reclama que para acessar, quando ele trabalha em 2, 3 CREAs, quando ele acessa os sistemas, são formas diferentes de acessar, são características diferentes, né? E esse é o papel do Conselho Federal, dar essa unicidade de ação, seja no nível estratégico, ou seja no nível operacional. O Confea precisa dar essa unicidade. E não é só regulando. A regulação, muitas vezes, nós temos, né? Nós temos uma RT nacional já por resolução, mas nós precisamos viabilizar as condições para que ela seja implementada. Nós avançamos com o nosso repositório da RT. Hoje nós temos uma grande base de dados importantíssima para as ações de fiscalização concentradas no Conselho Federal, né? Mas nós precisamos avançar para efetivamente ter uma RT nacional e que o seu modelo, o seu formulário, que é aquilo que interessa para o profissional, porque a interface do profissional, né, para ele, a RT é aquele formulário que ele preenche. Que esse formulário seja igual em todo o Brasil, seja o mesmo entendimento, não haja interpretações diferentes entre Estado. Então, essa questão da RT, ela vem nessa linha. Uma outra linha que nós estamos trabalhando também muito forte, Carqueja, e aí nós queremos disponibilizar
para o CREA Bahia e para todos os CREAs, nós implantamos em 2018 no Conselho Federal o chamado SEI, o Serviço Eletrônico de Informações. Ele é um software desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Resumindo, ele é o software que a Justiça Federal utiliza em todos os trâmites na Justiça Federal. Nós implantamos, esse software é disponibilizado pelo TRF4, nós implantamos no Conferia e eliminamos totalmente o papel de processo. Hoje, todos os processos no Conferia, eles são eletrônicos, eles já nascem eletrônicos. Se você, carqueja, for lá no protocolo e pedir para protocolar um requerimento, um ofício, isso daí já vai ser digitalizado e ele já começa eletrônico e todo o trâmite dentro do Conferia é eletrônico. Na plenária, você acompanhou como coordenador nacional, né, algumas sessões plenárias, na plenária os conselheiros têm acesso integral ao processo, também de maneira eletrônica. Então, isso facilitou muito. Eliminou papel, deu segurança jurídica, deu agilidade, deu questão de higiene, porque não tem aqueles processos todo cheio de ácaros, por exemplo, processos que às vezes se arrastam há mais tempo. Isso nós implementamos no Conferia. Agora nós estamos finalizando uma negociação com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que o Conferia se torne multi-órgão. Ele se tornando multi-órgão, nós podemos disponibilizar esse software para os 27 CREAs através do Conferia. E nós vamos, além de disponibilizar o software, fazer toda a capacitação de equipe, os CREAs que precisarem investir em informática, seja em servidores, seja em armazenamento, ou seja em computadores, o Conferia vai arcar com todas essas despesas para aqueles CREAs que desejarem, para implantar esse serviço eletrônico de informações. Então isso é fantástico, porque você aí na Bahia pode assinar um convênio com o Conferia em 1 minuto. Eu assino, você assina, com toda a segurança, né, com assinatura eletrônica. Então é mais um passo nessa modernidade que nós já implementamos no Conferia em 2018, já está consolidado essa implantação do SEI, e nós queremos estender agora para os 27 CREAs para acabar com o trâmite de papel entre o Conferia e o CREA. E mais importante, nós estamos liberando um modelo, através do SEI, do chamado peticionamento eletrônico. Então, qualquer profissional que queira protocolar um documento no Conferia, ele vai protocolar eletronicamente, né, da sua casa, do seu escritório, sem necessariamente ir a Brasília, e já abre um processo automaticamente. E tudo que acontecer naquele processo vai estar dentro de um mesmo número, com toda a segurança tecnológica e jurídica. Então, é mais um passo também nessa linha, Carqueja, que é um conjunto. Na realidade, você levantou um tema que é bem amplo e é estratégico para o nosso sistema, essa modernidade. Até porque depois dessa crise sanitária, Carqueja, quando nós retornarmos à normalidade, como a gente diz, na realidade não vai ser a mesma normalidade de março, né? Vai ser uma nova normalidade, vai ser uma nova realidade. E aí, cada vez mais a tecnologia vai ter que ser utilizada por todo mundo, né, em todos os lugares. E não vai ser diferente no CREA Bahia, não vai ser diferente na Mútua Bahia, não vai ser diferente no Conferia, Carqueja. Eu até, ano passado, trabalhei com o SEI, despachando as propostas da Câmara Nacional, pude acompanhar essa implantação dele, é um excelente sistema, que hoje fica transparente para o profissional ele acessar e ver o que está sendo tramitado dentro do Conselho Federal, dentro de outros sistemas. Isso que você acabou de colocar aí, também passando para a Mútua Bahia, eu já fui diretor-geral aqui da Mútua, a gente fica emperrado dentro do Estado, a Mútua querendo fazer parcerias com o próprio Conselho, para o CREA e a Mútua, dentro dos estados, trabalharem juntos. Temos propostas, mesmo eu e Antônio Manuel, para que isso concretize, né? E dentro de outros conselhos, do exemplo, a OAB, que tem a CAAB, ela já participa dessa maneira com salas de atendimento para os profissionais, dentro na capital, no interior do estado, e podemos estar também, junto com a Mútua, estar trazendo isso para o profissional do conselho, o profissional recém-formado, ou profissional que esteja fora do mercado de trabalho e queira retornar para o mercado de trabalho. Nós temos agora, que está sendo feito esse trabalho remoto, imagine se as comissões, você conhece lá o trabalho interno do Conferia, das comissões de plenário, do próprio plenário, tem que assinar as deliberações, tem que assinar as decisões. Se fosse em papel, quer dizer, o trabalho remoto não seria viável. Teria que alguém do Conferia ficar mandando pelo correio. Você tem que 5 pessoas assinarem, teria que ir para 5 cidades diferentes. Quer dizer, só para coletar assinatura levaria aí semanas, né? E com o SEI, você assina todo mundo em 1 minuto. Está disponível no SEI, cada um entra, assina, em 1 minuto está 5 pessoas, assinam uma deliberação, né? Esse sistema também vai ajudar. Hoje nós temos algumas associações aqui no estado da Bahia, elas estão entrando, solicitando um assento, que aqui no estado temos muito poucas, temos 11, eu sempre falo aos presidentes, aos representantes das associações, o Paraná, o senhor foi presidente de lá, o Paraná é uma referência na parte de associações,
Lá, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto, tinha 84 associações já registradas. Então, ou seja, lá os profissionais são representados. Aqui na Bahia nós temos 11 associações com muito mais profissionais que o Paraná. Então, com esse sistema, o representante da associação, ele dá entrada no processo, ele vai poder acompanhar como está a tramitação dentro do CREA e dentro do CONFEA. Não ele, as luzes apagadas sem saber, será que meu processo está na Câmara, já foi para a plenária, já foi para o CONFEA. Então, esse sistema interagindo CREA-CONFEA vai facilitar também a vida de entidades, de profissionais solicitando dentro do próprio CREA e alguns que precisam tramitar para o CONFEA. Teve um profissional, acho que foi o Bosco, ele colocou aqui, criando esse sistema, então não precisaria mais de visto dentro dos estados, né? Passando para um sistema único, o registro nacional, ele entrando em vigor, tendo uma RT única, eu acho que o CONFEA ele pode estar seguindo para que não tenha mais essa necessidade do profissional estar solicitando o visto. Mas, para isso, temos que mudar algumas resoluções pertinentes hoje no sistema, né? Nessa questão do visto, João Bosco, um abraço aí para você, nós temos duas questões que têm que ser resolvidas. A primeira, se nós tivermos tudo eletrônico, nós podemos fazer um visto eletrônico online muito simplificado para o profissional. Mas para eliminar oficialmente o visto, nós precisamos fazer uma alteração na Lei 5.194, porque a lei ela exige o visto. É obrigatório o visto. Porém, nós podemos fazer esse visto eletrônico automatizado para não onerar, né, com tarefas o nosso profissional. Isso sim, nós podemos simplificar a vida para o profissional. Mas, em tese, nós não estaríamos eliminando o visto. Nós estaríamos simplificando o visto, ele poderia ser emitido automaticamente. Não precisaria nem o profissional anexar uma série de documentos, porque se está integrado o sistema, ele tem um cadastro único, ele tem todos os documentos no cadastro único, mas nós teríamos que manter essa figura do visto, né, até alterarmos a Lei 5.194. E a nossa intenção qual é? À medida que nós tivermos esse sistema único nacional, que não seja mais necessário o visto, nós negociarmos com o Congresso Nacional para que seja feita a alteração da Lei 5.194 e aí sim eliminarmos na lei a questão do visto, daí com toda a segurança jurídica. Porque hoje, sem alterar a lei, nós somos obrigados a ter o visto sob pena daí de ilegalidades dos nossos atos, né? Mas podemos simplificar no primeiro momento para o profissional, que a grande reclamação não é o visto em si, é a burocracia para conseguir o visto. Na realidade, é essa a grande reclamação, né? Mas isso seria um avanço também, uma consequência natural, muito bem pontuado, Carqueja. O Miguel também colocou aqui que o sistema pode estar fazendo isso aí, a gente já está se debatendo, né, dentro do próprio sistema profissional para não ocorrer mais evasões de outras modalidades, como já aconteceu dos arquitetos, dos técnicos industriais, técnicos agrícolas. Isso aí eu já venho acompanhando, Miguel. O presidente Joel ele vem trabalhando pela federalização do sistema. É você ter representantes em todos os estados e dentro das modalidades que hoje não tem dentro do Conselho Federal a direito à ciência. E os pilares também, que o presidente Joel, junto com os coordenadores, ano passado a gente vinha trabalhando, é esse trabalho de que se aprove a engenharia como carreira de Estado. Isso vai alavancar, vai ajudar muito o profissional dentro do seu dia a dia, pelo próprio trabalho, o pagamento, remuneração, isso aí impacta muito. Não sei se eu poderia falar um pouquinho desses dois temas, Carqueja. Primeiro, a preocupação que nós temos de manter a unidade do nosso sistema profissional. Eu sempre fui um defensor, e isso é uma tese pública minha, mesmo como presidente do CREA, eu já defendia, quando assumi o CONFEA, de que eu não quero que nenhuma modalidade, nenhuma profissão saia do nosso sistema. Eu entendo que juntos nós somos bem mais fortes do que separados. E toda vez que nós criamos um conselho novo, que nós fazemos alguma divisão, nós geramos novos tipos de problemas. Então nós precisamos, na realidade, fazer uma acolhida dos profissionais dentro do nosso sistema e achar um ponto de equilíbrio, resolvermos algumas questões internas, pacificarmos alguns pontos para que a gente possa avançar unidos. Nesse quesito, a federalização, ela traz o que de novidade? A federalização, ela precisa ser uma alteração também da Lei 5.194, porque essa composição do nosso plenário do federal hoje, que tem 18 conselheiros federais, sendo que 16 representam as unidades da federação e 2 representam as escolas de engenharia e da agronomia, ele vem quando não existia 27 CREAs. Só que os CREAs foram sendo implementados, mas a lei não foi revisitada e não foi alterada.
Então, hoje nós só temos 18 e não podemos colocar um conselheiro para cada estado. E aí é aquilo que nós chamamos a rosa dos ventos. O Estado fica 3 anos como conselheiro, um mandato de 3 anos, né? E aí ele não pode, ele fica 2 ou 3 anos sem conselheiro federal. A Bahia, por exemplo, agora está elegendo, né, conselheiro federal, né, e ficou 2 anos sem conselheiro federal. Então isso sempre gera um problema aí para o Estado. Eu já quero mandar um abraço para a Michele, que está aí conosco também, nossa candidata aí a conselheira federal. Dentro dessa linha, nós negociamos com o governo, através do Ministério da Economia, porque hoje os conselhos profissionais estão vinculados ao Ministério da Economia, a partir da extinção do Ministério do Trabalho, a federalização. E a proposta foi negociada com o Ministério da Economia e foi encaminhada pelo presidente da República, agora nesse ano de 2020, ao Congresso Nacional. A proposta foi recepcionada pelo Congresso, ela só não tramitou porque o Congresso paralisou suas ações por conta da pandemia e só está atendendo, obviamente, as medidas aí que se referem as consequências da pandemia, seja no campo sanitário, seja no campo econômico, né? Qual que é a proposta que nós apresentamos? É o plenário mínimo que nós entendemos, né? Nós colocamos 27 conselheiros, um conselheiro para cada unidade da federação. Nós mantivemos os 2 conselheiros de instituições de ensino, então totalizam 29, e nós colocamos um conselheiro federal representando o grupo de tecnólogos, que nós temos uma quantidade significativa de tecnólogos, e eles daí não estariam representados nas modalidades. Então, para que todas as modalidades possam estar representadas no plenário do Conselho Federal. Então, a proposta nossa é de 30 conselheiros federais, isso agora está para tramitar no Congresso Nacional, né? Isso para fazer esse acolhimento e evitar qualquer nova divisão em termos de modalidades. E a segunda parte da pergunta, ela se refere à valorização profissional e à questão principalmente da remuneração dos nossos profissionais. Nós sabemos que nós temos muitas dificuldades. E hoje nós temos qual que é a realidade de fato. Nós temos a Lei 4.950-A, que é a Lei do Salário Mínimo Profissional, mas essa lei ela só atinge os profissionais que são contratados como seletistas. Os seletistas são as pessoas do setor privado e algumas autarquias públicas que são seletistas, como é o CREA Bahia, como é o CONFEA, né? Então, esses órgãos estão obrigados a pagar o salário mínimo profissional. Nós queremos intensificar, junto com os CREAs, a fiscalização do salário mínimo profissional em todo o Brasil, a aplicação da Lei 4.950-A. Fizemos isso já quando estávamos à frente do CREA Paraná, junto com as câmaras especializadas, né, porque a fiscalização é um ato que inicia nas respectivas câmaras especializadas. Aí mando um abraço também aos nossos conselheiros, todos aí do CREA da Bahia e inspetores, né? Então, nós vamos trabalhar junto, Carqueja, para aumentar a fiscalização do salário mínimo profissional. Agora, outra parcela são aqueles engenheiros, os estatutários, aqueles que são servidores públicos e que não são seletistas. Esses não são atingidos pela Lei 4.950-A, tem um vazio de legislação hoje. Para eles, nós estamos trabalhando no Congresso Nacional, né? Você muito bem colocou e você acompanhou junto conosco várias ações parlamentares, né? Teve uma participação muito ativa, para nós aprovarmos a engenharia como carreira de Estado. A engenharia como carreira de Estado vai garantir que a gente crie carreiras próprias de engenharia no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. E aí nós vamos conseguir também resolver, entre outras questões, a questão salarial dos engenheiros do setor público, que muitas vezes é vexatório você ver um concurso oferecendo R$ 1.500 de salário para engenheiro, né? Essa engenharia como carreira de Estado, nós já conseguimos a aprovação na Câmara dos Deputados, já foi aprovado, ela já está no Senado da República, e também no final do ano nós tínhamos negociado com o presidente do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, para que fosse colocada em votação. Ela está pronta para entrar em votação no Senado. Aí também, pelas circunstâncias do início do ano, isso daí está paralisado. Acreditamos que assim que retome as atividades do Senado, a gente consegue colocar em votação. E complementando essa lei da engenharia como carreira de Estado, nós temos uma outra lei que está na Câmara dos Deputados, essa ainda não foi aprovada na Câmara dos Deputados, criando a Engenharia Geral da União, nos moldes da Advocacia Geral da União. Isso daí é para o governo federal, para a gente já criar a carreira única no governo federal e que depois os estados e os municípios também vão poder criar as suas carreiras próprias, e aí a gente espera resolver esses problemas salariais e de condições de trabalho dos nossos engenheiros do setor
público, né, os chamados estatutários. Porque para nós hoje realmente é muito constrangedor a gente ver editais de concurso público com salários de R$ 1.500, R$ 2.000. Os CREAs têm procurado fiscalizar esses editais, mas como tem um vazio de legislação, nós temos ainda algumas dificuldades para equacionar em definitivo. Então, acho que são pontos importantes, Carqueja, e você sempre foi um ator muito forte nesse processo, né? Você sempre esteve junto conosco no Congresso Nacional, né? Então, te parabenizo e agradeço esse apoio todo que você teve, não só como profissional, mas como coordenador nacional, como grande liderança nacional, Carqueja. Você acabou de falar, Joel, quando você se apresentou no início, você trabalhou muitos anos na iniciativa privada, então você sabe os problemas que o profissional da iniciativa privada tem. Eu trabalho na iniciativa privada, mas também temos que ver também os profissionais que estão hoje nos órgãos públicos, que demandam muitos órgãos para não pagar o piso, cria-se cargos para que não se pague esse piso. Alguns, como analista, exemplo, analista de reforma agrária, analista ambiental, analista de alguma coisa, e acaba não se pagando o piso profissional a esse engenheiro, a esse geólogo, a esse geógrafo, ou meteorologista. Perfeito. Então, isso aí precisamos estar realmente atentos, precisamos brigar por isso. O Miguel também colocou, pela parte das associações, o Conselho utilizar a estrutura para incentivar essa criação. Ele está falando pela quantidade de associações que nós temos hoje aqui no estado da Bahia, que é bem pouco. Precisamos, sim. O Conselho Federal vem ajudando, não só o CREA Bahia, como muitos CREAs, através do Prodesul. O CREA adquire ou por doação, ou compra, ou o que seja. E o Conselho Federal, Miguel, ele libera esse recurso para a construção, para que ou o CREA, no caso, a reforma do CREA, ou pré-inspetoria, tenha um espaço digno para o profissional ele ser recebido, ele ser atendido, e as associações, no caso, regionais, municipais, ou que estão na capital, elas possam utilizar a estrutura do Conselho realmente para que ela desenvolva o seu trabalho. O Conselho sendo um parceiro, como deve ser com as associações. Isabel, abraço aí, Isabel, você que está lá em Luiz Eduardo Magalhães. Isabel mesmo foi presente, presenciou a parceria que o Conselho Federal vem fazendo com a Agrolem, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Ano passado, em 2 eventos, o Conselho Federal participou, juntamente com a Mútua. Ano passado e ano retrasado, foi quem deu o grande apoio às associações aqui no estado da Bahia. Então, o CREA vem pecando com isso, com as associações, e, por outro lado, o Conselho Federal e a Mútua estão sendo os grandes parceiros dessas associações, o fortalecimento das classes. Nessa questão das associações, Carqueja, é importante aumentar o número de entidades de classe aí na Bahia, né? Proporcionalmente, comparando com o Paraná, não só as dimensões geográficas do estado da Bahia, né? Ou seja, os profissionais estão espalhados no estado a grandes distâncias, como também a quantidade de profissionais, né, que tem a Bahia, poderia ter uma quantidade de entidades muito maior do que nós temos hoje na Bahia, né? No Paraná, nós temos aí essa ordem de grandeza, né? Praticamente 90 entidades de classe, com representação em plenário. Eu não sei o número exato nesse momento, porque eu estou afastado já há 2 anos e meio aqui do plenário, mas deve ser algo na ordem de 50 entidades de classe que tem representação em plenário, e 30% dos conselheiros do plenário são da capital, em torno de 70% é do interior do estado, e bem distribuído no estado todo. Então, não é uma situação que concentra na cidade A ou na cidade B, ou na entidade A ou na entidade B. Então, o plenário do CREA Paraná, ele é bem pulverizado no estado, então ele tem uma amostra muito representativa de todas as regiões. E esse trabalho com as entidades de classe, que nós já tivemos toda essa atenção enquanto presidente, né, do CREA Paraná, nós levamos para o CONFEA. E no CONFEA nós estabelecemos 3 políticas, né, da mesma maneira que nós falamos lá da questão do plano diretor de tecnologia de informação, que nos surpreendeu, que não existia, nós também ficamos surpreendidos que não havia uma clareza em disponibilizar recursos para as entidades de classe. Nós procuramos criar uma fórmula absolutamente transparente para aquele que tem mais mérito, aquele que se dedica mais, aquele que tem maior produtividade, ele consegue captar um volume de recurso maior junto ao Conselho Federal. Aqui eu estou falando exclusivamente dos recursos do CONFEA. Para isso, nós estabelecemos uma política de chamamento público, quando nós temos interesse de temas que as entidades podem discutir para o CONFEA. Nós temos a política de patrocínios, quando as entidades fazem eventos e o CONFEA pode patrocinar. E nós temos a política de estandes, quando tem grandes eventos e que há o interesse do CONFEA participar, como foi, por exemplo,
a Bahia Farm Show, né, onde nós tivemos um stand, né, em conjunto aí com as entidades da região de Luiz Magalhães, de Barreiras, né, nós tivemos aí várias entidades dando vida àquele nosso stand, né, então nós tivemos presente e vamos estar com certeza nas próximas edições da Bahia Farm Show e outros eventos, Carqueja. Nesses 2 anos à frente do Confeia, nós disponibilizamos para as entidades de classe em torno de 20 milhões de reais e de maneira pulverizada, para nenhuma entidade pegar para um evento uma quantidade grande, sempre distribuímos, né, para que todos pudessem pegar uma boa quantidade de recurso para viabilizar o evento. E também vale esse recurso, Carqueja, para as instituições de ensino. Então, tem várias instituições, várias universidades que pegaram esse recurso para fazer publicação de livros, por exemplo, né? Nós tivemos o Sindicato dos Peritos Federais Ambientais, eles publicaram um livro de avaliação de imóveis rurais, uma bibliografia importantíssima para os avaliadores de imóveis rurais, você que trabalha muito com a área rural também. Nós fizemos essa publicação viabilizada pelo Confeia e a distribuição do livro é gratuita para todos os profissionais. Então, essa é uma maneira que nós temos de contribuir. E pode contar, Carqueja, com o apoio do Confeia para a gente poder organizar as entidades no estado da Bahia, para a gente poder ampliar o número de entidades, criar novas entidades. E quando chegar o momento certo dessas entidades solicitarem o seu registro junto ao CREA e principalmente junto ao Confeia, que é a parte daí que me atinge diretamente, nós vamos fazer isso da maneira mais rápida possível, com toda tranquilidade, para garantir que essas entidades tenham assento no CREA e possam captar recursos do Conselheiro Federal. Então, é apoio total para as nossas entidades de classe e, principalmente, que a gente possa ampliar essas entidades. Como você citou, a AgroLem, né, que é a grande parceira nossa, e que a gente sempre está fazendo atividades em parceria com ela e com outras entidades aí da nossa querida Bahia. Carqueja. Sim, precisamos sim. Nós temos hoje associações emergindo em Barreiras, em Jequié, em Itabuna. Esse ano já deu entrada a Associação de Engenheiros de Pesca daqui da Bahia, já passou até pela Câmara de Agronomia. Eu acompanhei, lá eu sou representante plenária. Já acho que é a próxima associação que vai ter assento aqui no estado da Bahia. Ou seja, são profissões que hoje não temos conselheiros e estão vindo aí. Então, esses engenheiros de pesca para estar representando os engenheiros de pesca e precisamos incentivar. Aqui na Bahia eu já incentivei a criação da Associação de Engenheiros Mecânicos, engenheiros de produção, engenheiros, algumas, a Progel, que é a Associação de Geógrafos, que hoje já tem assento no CREA. A própria AgroLem, quando eu fui morar em Barreiras, a AgroLem, ela não tinha assento, então eu acompanhei toda a tramitação. Uma das plataformas da minha campanha e da minha gestão, se for eleito, é incentivar, a gente precisa oxigenar, precisa melhorar a plenária, nós precisamos ser representados ali na plenária do Conselho. E esse incentivo vem com muitas cidades. Eu vi Matheus colocando aí, grande liderança de Feira de Santana. Cidades como Feira de Santana, com quase 1 milhão de habitantes, não tem uma associação. Socorro também está presente aí, Grande Socorro presente aí, também de Feira de Santana. Então, cidades como essas, sem entidade de classe, precisamos, primeiro, o CREA, ver o que é que está acontecendo, chamar os profissionais, porque precisamos, sim, de ter representação de Feira de Santana, representação de Teixeira, de Juazeiro, de Itabuna, pelo menos das cidades que tenha inspetorias. Tem algumas cidades, como Campo Formoso, que está aqui no norte da Bahia, que não tem inspeitoria, tem associação. A Associação de Engenheiros lá, ela é bem ativa, então isso é uma amostra que não precisa também da estrutura do CREA, precisa o profissional ele querer, mas também, quando o Miguel falou da estrutura, porque facilita quando tem a estrutura do conselho para a associação ter essa aproximação, né? Mas o CREA pode ir, o CREA pode e deve ir mais longe, o CREA pode ser muito mais que um órgão fiscalizador. Com certeza, acho que as entidades de classe é fundamental dentro do nosso sistema. Eu, como falei, Carqueja, não estou conseguindo ver as perguntas, porque travou aqui para mim das perguntas, então você vai comandando por aí que eu não estou conseguindo ver os temas que o pessoal quer que a gente fale. Acho que foi do próprio Miguel, de o que evitar a saída de mais profissionais. Aqui nós temos a proposta de se criar um grupo de trabalho para estar se discutindo esse sombreamento que nós temos internos dentro do Conselho e também o sombreamento que nós temos com conselhos que estão fora. Hoje nós temos sombreamento com o CAU, CRQ, Conselho de Veterinária, Conselho de Biologia, e precisamos estar conversando internamente para estar discutindo esse sombreamento e brigando pelos nossos profissionais com os demais conselhos. Primeiro, sentando, tentando
conciliar, senão nós temos que defender nossos profissionais nesse sombreamento que nós temos fora do sistema. Nessa questão, você já separou bem que são dois momentos. Na questão interna, Carqueja, nós precisamos realmente pacificar essa questão do sombreamento que vem historicamente, né? Esses atritos dentro do nosso sistema profissional. E aí acaba criando um desgaste muito grande entre modalidades, seja da civil com a química, da civil com a elétrica, da elétrica com a mecânica, da agronomia com a florestal, com a engenharia agrícola, enfim, essa riqueza que nós temos de ser um conselho multiprofissional, eles nos traz um desafio também de como que a gente organiza isso internamente. O próprio legislador, quando ele fez a Lei 5.194 e as outras leis de profissões que estão no sistema, ele não entrou nesse detalhamento porque ele sabia que não é fácil esse detalhamento dos limites de cada uma das respectivas profissões. E deixou para que a gente possa fazer, através de resoluções, essa organização interna. Então, eu vejo que isso tem que avançar, e a tua proposta de criar um grupo de trabalho no âmbito do CREA Bahia, nós, no Colégio de Presidentes, precisamos também discutir com profundidade, as câmaras nacionais precisam se reunir, os seus coordenadores nacionais, um grupo de trabalho dos coordenadores nacionais, para a gente achar pontos de equilíbrio, né? Para que a gente fique naquilo que é razoável. Se uma determinada profissão, um determinado profissional estudou determinados assuntos, ele pode trabalhar. Se eventualmente ele não estudou, ele não deve exercer aquela atividade. Mas isso nós precisamos fazer rapidamente, Carqueja, porque o desgaste interno, muitas vezes, de batalhas internas por atribuições profissionais, ele é desgastante, né? E ele gera daí cisões e, como foi falado, se não me engano, pelo Miguel, de profissões que querem sair do sistema. E quando tem profissões que saem do sistema, nós entramos num outro nível de embate, que é um nível de embate externo ao sistema. E daí o nosso problema é bem mais complexo, porque hoje nós temos, pelo menos com os 10 conselhos federais, divergências em termos de atribuição profissional. Nós temos com o CAL, nós temos com o CFQ, nós temos com a medicina, na parte de segurança do trabalho, nós temos com corretores de imóveis, nós temos com a biologia, nós temos com a medicina veterinária, nós temos com os técnicos industriais, provavelmente vamos ter com os técnicos agrícolas que implantaram o seu conselho recentemente, né? Então, nós temos uma quantidade de conselhos federais que nós temos problemas. E aí nós passamos a ter um outro grau de dificuldade, porque, do ponto de vista legal, os conselhos federais estão na mesma hierarquia. Não existe diferença entre o CONFEA, ou a biologia, ou a química, ou o CAL. Então, se não houver um acordo administrativo, e historicamente esses acordos não avançaram muito, nós precisamos ou ir ao Congresso Nacional ou ir ao Judiciário para poder resolver essas questões. Quando a gente vai ao Judiciário, nós podemos ter duas possibilidades, o céu ou o inferno. Quer dizer, se nós ganharmos, a gente fica muito bem. Mas se nós perdermos, né, ele consolida aquela tese e não tem muito mais o que discutir. Então, qualquer ida ao judiciário, ela é complexa também, mas quando é necessário, é essa orientação que nós temos colocado e nós viabilizamos várias ações, né, da Procuradoria Jurídica, do CONFEA, de irmos ao judiciário, sempre alinhado com o Colégio de Presidentes e com as respectivas câmaras nacionais envolvidas. É importante que não tenhamos apenas uma peça jurídica, mas tem que ter o conhecimento técnico nessa peça jurídica. E também fomos ao Congresso Nacional. No Congresso Nacional, por exemplo, da engenharia civil e outras profissões, mas principalmente a engenharia civil e a engenharia elétrica, em relação ao CAL, né, os arquitetos e urbanistas, eles têm um artigo da lei que diz que eles podem definir o que é exclusivo, né, de arquiteto. Por consequência, a engenharia não poderia fazer, né? Isso nós entendemos que não é adequado, que é abusivo. Então, tem um projeto de lei, o 9818, do deputado Ricardo Izar, que corrige essa questão, que muda esse artigo da lei, e também um projeto de decreto legislativo que revoga a resolução 51 do CAL. Esses dois projetos tramitaram bem e, no final do ano, na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, foi feito um acordo, que o CONFEA aprovou esse acordo, que vai corrigir esses dois casos, né? E também seriam votados pelo plenário da Câmara dos Deputados agora, a partir de março desse ano, né? Novamente, a pandemia aí também atrapalhou esse trâmite, né? E o processo, logicamente, que está ainda paralisado lá. Mas é um processo que avançou e avançou muito bem, né? E temos um apoio maciço ali da Comissão de Trabalho e dos deputados, principalmente da nossa Frente Parlamentar de Engenharia, que nós reativamos junto ao Congresso Nacional. Então, essa questão de atribuição
comissão, nós temos a frente interna, que daí está nas nossas mãos, temos a inteligência e a serenidade para pacificar isso, e temos a frente externa, que daí muitas vezes, se não avançar no campo administrativo, temos que avançar no campo judiciário ou no campo legislativo. E temos um grupo de trabalho, um GT de harmonização, na realidade, uma comissão temática, né, CTHI, que é uma comissão temática de harmonização interconselhos, né, que nós temos dentro do Confea, exatamente para tratar com o mundo externo. Carquejo, acho que nós estamos preocupados que agora está dando muito tempo aí, né? 2 minutos. Queria agradecer para Joel pelo convite, estar fazendo essa live aí, mostrando aos profissionais aqui do Estado da Bahia as suas ações como presidente do Conselho Federal, que nós podemos estar melhorando ainda mais esse sistema. Agradeço também, Carqueja, a possibilidade de estar debatendo temas importantes, principalmente com um amigo como você, com um companheiro que já esteve junto conosco em 2017, no processo eleitoral, em outras lutas. Antes de 2017, nós já tínhamos várias parcerias em comum. Depois de 2017, no Confea, você na Câmara Nacional, né, grande amigo, grande parceiro. Agradecer ao Emanuel também, que tem sido um grande parceiro, nosso candidato à reeleição à mútua. A Michele também, que está disputando aí conselheira federal. Né? Estamos juntos e tenho certeza que nós vamos chegar à vitória. E finalizo pedindo voto para todos, né? Joel 22 para presidente do Confea. Carqueja, contigo para finalizar aí a nossa live. Com certeza. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Obrigado, Carqueja. Obrigado a todos aí. Grande abraço, tá? Obrigado a todos. Um abraço. Até. Tchau, tchau.